Alô, alô, muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia e terceira apresentação na nossa semana de saúde mental para negócio barulhento. Hoje a gente vai receber aqui um convidado que já participou na nossa semana de psicologia em agosto do ano passado. Ele palestrou, deixa eu só achar aqui, mas ele teve a apresentação que está disponível no nosso canal de YouTube, que foi o título O que Freud dizia sobre amor. Quem tiver curiosidade, está disponível lá no nosso canal de YouTube e também no nosso Facebook. Boa tarde para quem está chegando aí agora. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre quando os afetos adoecem o corpo. Os antigos já diziam mente sã, corpo são, mas e quando a mente adoece? Como isso afeta o corpo? Vamos conversar hoje sobre a relação entre mente e corpo e como a experiência dos afetos pode alterar o funcionamento desse nosso corpo. Para isso, a gente vai receber o psicanalista graduado em psicologia pela FMU e psicanalista pela Escola de Psicanálise de São Paulo, EPSP, onde também é professor. Estou falando do meu amigo e colega Eduardo Santos, que já está aqui com a gente Boa para tarde, falar. Caio. Boa tarde, Ed Psi. Depois eu vou pedir para você passar seus contatinhos também, mas se apresenta um pouco para a gente e pode começar. Muito obrigado desde já pelo aceite e retornar aqui, né, para a nossa semaninha temática. Obrigado, Caio. Boa tarde, pessoal, vocês que estão assistindo essa live. Um prazer estar aqui novamente para conversarmos aí sobre, bom, a vida psíquica, né? Nossa mente, nossas emoções, sentimentos e, em especial, falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental, né? Que é um assunto tão em alta, né? E eu gostaria de parabenizar a Sociedade de Psicólogos, né, de forma, por criar esse evento para conscientizar, né, para espalhar informação confiável, informação verdadeira sobre saúde mental, né, para a gente tentar desfazer um pouco esses tabus que rondam esse assunto, né, e que é tão importante para nós, porque como o Caio disse, não só a saúde do corpo ela é importante, né? Não só se exercitar, né? Ter uma boa alimentação, dormir bem. Não só isso é importante, mas também a nossa saúde mental é importante, né? O que a gente faz das nossas emoções, o que a gente faz dos nossos pensamentos, dos nossos afetos de uma forma geral, né? Como é que a gente faz a manutenção disso, tá? Então a ideia é a gente falar um pouquinho, né? Sobre esse assunto aí. Bom, eu sou psicólogo, né, de formação, também sou psicanalista e tenho, bom, me dedicado um pouco à pesquisa sobre essa área de saúde, essa relação, né, essa relação entre mente e corpo, que não é uma pesquisa nova, mas já na filosofia já tinha essa, como a mente se liga ao corpo, etc e tal. E, bom, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa inter-relação mente e corpo, como é que as nossas emoções, os nossos afetos, eles podem contribuir ou para a saúde, ou contribuir também para o adoecimento do corpo, né? E dizer um pouco, né, de como a gente pode fazer a manutenção desses afetos para evitar, né, certas manifestações de doença, inclusive no corpo, né? Porque quando a mente não vai bem, o corpo também não vai, né? Bom, para começo de conversa, a gente sempre é ponto comum, né? A gente ter essa dualidade mente e corpo, né? Então, corpo é assunto dos médicos, assunto da medicina, né? E a mente é assunto aí dos psicólogos, né? Dos psiquiatras, filósofos, terapeutas em geral, né? Eu queria começar marcando que essa dualidade, na verdade, ela é falsa, né? Porque, veja, a mente, isso que a gente chama de mente, nosso aparato mental, né? Que
comumente é comparado com o cérebro, mas não se resume a isso, né? Nosso aparato mental não se resume ao cérebro. O cérebro é o órgão que suporta nossas funções mentais. O que são as funções mentais? Principalmente as funções do pensamento, as funções de gerar, né, gerir e controlar emoções. Né? Isso faz parte do nosso aparato mental. Né? Os sentimentos, as emoções, os afetos. E o fluxo deles. Tem afetos que são mais intensos, tem afetos que são menos intensos, tem afetos que duram mais, tem afetos que duram menos, né? Mas, na verdade, quando a gente separa mente e corpo, né, a gente cria uma dicotomia que, na verdade, não existe, né? Porque a mente pode afetar o corpo e vice-versa, né? Quando você tem uma doença, né, no corpo, né, uma doença orgânica, biológica, enfim, que afeta a saúde do teu corpo, o teu estado mental também é alterado, né? A gente fica mais abatido, a gente fica triste, né? Às vezes com raiva, enfim, né? Então, assim, essa interlocução mente-corpo, né? Ela é muito importante, né? Esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar, né? Mente e corpo são integrados, né? Não há uma separação, né? Porque nós somos integrados, nós somos um organismo integrado, né? Então, essa divisão, né, bom, quem cuida do corpo é o médico, quem cuida da mente é o psicólogo, não sei o quê, isso é problemático, porque às vezes a gente relega, né, as nossas emoções a segundo plano, né? A gente deixa de cuidar das nossas emoções, dos nossos afetos, da nossa vida psíquica, né? A psique enquanto essas manifestações da alma, se eu posso dizer assim, mas não da alma religiosa, né? Da alma do espírito, do humor, né? Dos sentimentos, das emoções. Né? E aí a gente acaba relegando essas coisas para segundo plano, né? Porque a gente tem a ideia de que a saúde do corpo vem em primeiro lugar, né? Então, quando eu tenho uma doença no corpo, alguma coisa que não vai bem no meu corpo, a gente se preocupa, né? E a gente tende a correr, né? A gente tende a se ocupar mais disso, né? Mas, veja, o adoecimento do corpo, ele também provoca emoções, né? A gente também é afetado por um corpo que adoece, né? A gente fica preocupado, a gente fica temeroso, a gente se pergunta, bom, o que é isso, né? Falando agora, hoje, no nosso atual cenário, né? A atual pandemia aí, que tem provocado crise de ansiedade, né? Crise de pessoas que têm entrado em estados depressivos, né? Ansiosos, e por aí vai, até transtornos mais graves, como quadros psicóticos, né? Pessoas que têm tido alucinação e por aí vai, né? Então, veja como as coisas se integram, né? Então, corpo e mente são integrados, são sistemas integrados, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar, tá? Mente sã, corpo sã. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a diferença entre emoção, sentimento e afeto. De uma forma simples, né? Simples e direta, os afetos, eles eles incluem o sentimento e a emoção. Então, o afeto, ele diz respeito de algo que me afeta de alguma forma, que me induz um certo estado, né? Ou que provoca alguma coisa em mim, no meu aparato mental. Afeto a gente tende a dizer que é o componente energético da emoção e do sentimento, né? Então imaginem o afeto como uma corrente energética, né? uma corrente elétrica, tá? Tem, né? Varia de intensidade, a eletricidade varia de intensidade, assim como o afeto, né? Então o afeto ele pode abarcar tanto a emoção quanto o sentimento. A emoção é um estado mental, né? Geralmente intenso
e tem curta duração, né? Então, por exemplo, eu provoco alguém, ou alguém me provoca, né? E eu sinto raiva, né? Naquele momento, naquele instante, mas depois isso passa, né? É um sentimento intenso, a raiva é um sentimento intenso, ou seja, a carga afetiva, né? Então, já linkando aí afeto e emoção, a carga afetiva dentro da raiva, ela é intensa, né? Mas ela dura pouco tempo. O sentimento, ele tem menor intensidade, ou seja, ele é mais leve, né? No sentido de carga afetiva, ele é mais leve do que a emoção, mas ele dura mais tempo. Então, por exemplo, os sentimentos amorosos que a gente nutre por alguém, né? São sentimentos duradouros, né? Não é, por exemplo, como a paixão, que é uma emoção, né? Então você tem aquele primeiro impacto da pessoa, né? Com relação a você, ela te afeta de uma determinada forma. A gente costuma dizer, né, que o apaixonado ele fica cego e tal. Por quê? Porque é uma emoção muito forte, muito intensa, né? Já quando eu convivo com esta pessoa diariamente, né, ela faz parte da minha vida, do meu ciclo social, e eu tenho contato maior com esta pessoa, esse sentimento de paixão, ele tende a diminuir a intensidade, né, e ser mais duradouro, né? Daí o amor, né, o surgimento do amor. Mas, Eduardo, mas o que isso tudo tem a ver com o corpo e com o adoecimento e tudo mais? Muito bem. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Imaginem um rio, né? Um rio que corre numa determinada velocidade, com uma determinada intensidade, e de repente eu construo uma represa. Eu represo aquele rio. Bom, o que vai acontecer? O rio vai continuar correndo, só que num determinado ponto o curso daquele rio foi interrompido, mas a água continua chegando, né? Ou seja, a pressão que aquela água vai fazer na parede, né? No dique, na represa, vai continuar aumentando. E se, né, aquele represamento não for forte o suficiente, a represa vai se romper devido à pressão da água. As nossas emoções também funcionam assim, os nossos afetos também funcionam assim. Tem certas pessoas, né? Todo mundo tem essa represa, são os nossos mecanismos de defesa. Né? Todo mundo tem. Todo mundo tem algum mecanismo, né? Alguma coisa para tentar diminuir um pouco, né? Ou pelo menos conter a intensidade desses sentimentos. Tá? Só que o que acontece? Tem gente que por inúmeras razões, né? Não nos cabe discutir isso aqui agora, mas por inúmeras razões, ela acaba represando mais do que o necessário. E aí, o que acontece? A intensidade com que esses sentimentos, né, essas emoções, elas continuam circulando, né? A quantidade energética que esses sentimentos, essas emoções, esses afetos continuam gerando, continua aumentando. Até o ponto em que isso vaza, né? Eu não consigo mais conter e isso vaza. Este é o ponto. Vaza para onde? Entre outras coisas, né? Pode chegar numa explosão de sentimentos, pode chegar numa explosão, por exemplo, a pessoa ter um surto de raiva, né? E ter um acesso, né? Que a gente chama um acesso raivoso, ou entrar num quadro depressivo, ou ter uma crise de choro, né? Que é a tentativa de expurgar, a tentativa de botar para fora esses afetos, esses sentimentos que estão muito intensos. Só que esses sentimentos podem vazar para um outro lado, que é o corpo. Ou seja, esses sentimentos eles podem se transformar, se converter, né, em sintomas corporais. Ou eles podem gerar um adoecimento, de fato. Eu creio que
a grande maioria de vocês já tenha ouvido falar da expressão, né? E isso é psicológico, né? Como um sintoma que a pessoa sinta, né? Alguma coisa, por exemplo, quem tem crise de ansiedade, né? Isso é bem clássico. Ela tem uma série de sintomas corporais, né? O suor gelado, né? Os tremores, até uma certa dormência, ela pode sentir dormência em alguma parte do corpo, né? A sensação de iminente de morte, então ela sente que pode ter um AVC, está tendo um AVC, está tendo um ataque cardíaco, né? São todos sintomas corporais que foram disparados, né, devido a um afeto, devido a uma emoção, devido a algum acontecimento que gerou uma emoção muito intensa, gerou um afeto muito intenso, né? Então, os sintomas ansiosos são um bom exemplo, né, de como um estado mental pode afetar o corpo, né? Mas, veja, no caso, né, nesse caso específico, a pessoa não está, de fato, tendo um ataque cardíaco, tendo um AVC, né? É como se fosse. Então, é uma simulação de, tá? A sensação é muito parecida, mas ela não está, de fato, tendo um AVC ou um ataque cardíaco, né? Outra coisa totalmente diferente é quando a pessoa realmente tem um adoecimento devido a esse fluxo muito intenso de emoções. Então, eu creio que você já deve ter ouvido falar da expressão gastrite nervosa, né? O que você quer dizer com isso? A gastrite é uma doença orgânica, né? É uma doença que atinge um órgão específico que é o estômago, né? Uma ferida que abre, né? Uma lesão que acontece na parede do estômago devido ali o ácido, né? O ácido estomacal que corrói ali a película, que protege o estômago e tudo mais, e forma uma ulceração, né? Essa doença, ela pode ter inúmeros fatores que contribuem para que ela apareça, né? Má alimentação, né? A intolerância com certo tipo de alimento, né? O consumo de certos alimentos que são muito agressivos, são alimentos muito ácidos, né? Tem um pH muito ácido, enfim. Então, quando se fala de gastrite nervosa, eu estou falando de uma gastrite, obviamente, mas que a sua origem, né, o seu aparecimento está atrelado a um certo estado mental. Ou seja, é uma gastrite que ela é ocasionada por causa de uma emoção, de um afeto. Geralmente, ele aparece em pessoas que têm, por exemplo, que são muito agressivas, ou que têm, a gente costuma dizer, né, raiva represada, enfim. Pessoas que não conseguem exteriorizar os seus sentimentos e que eles represam. E aí vale aquilo que eu falei. Chega uma hora que isso vaza para algum lugar. A pressão é tão forte, tão intensa que aquilo acaba vazando para algum lugar. E aí você tem as diversas manifestações disso, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm crise alérgica, alergia na pele, né? Até quadros graves, né? Como inflamações, né? E urticárias, né? Ulcerações. Pode, inclusive, vir coisas, aumento de pressão, né? Hipertensão, de origem emocional, então estão relacionados. Ou seja, quando a gente diz que uma doença é emocional, o que eu estou dizendo é que a gênese dela, o aparecimento dela, está atrelado a um certo estado mental, geralmente de intensa, de uma intensidade muito forte, né? E que a mente, né, o nosso aparato mental, ele não teve condições de conter aquela intensidade, daquele sentimento, daquela emoção, daquele afeto. Então, isso vaza para outro lugar, né?
Então, um pouco diferente do sintoma da ansiedade, que é um sintoma simbólico, por assim dizer, né? Simbólico por quê? Porque, apesar de todas as sensações que a pessoa tem, que são reais, as sensações são reais, eu não tenho danos orgânicos, de fato, né? O braço não está, de fato, paralisado, não teve um prejuízo no nervo, né? Para que o braço seja paralisado, né? Mas no caso de um adoecimento provocado por uma emoção intensa, eu realmente tenho um prejuízo orgânico, né? Então isso é importante. Então tem pessoas que têm doenças, né? Têm adoecimentos corporais provocados por uma falha na gestão dessas emoções, né? Pessoas que por alguma razão, algumas razões, na verdade, né, não conseguem fazer a manutenção desse dique, dessa represa, né, para controlar esse fluxo de afetos, de sentimentos, de emoções, e aí quando ela sofre um evento estressor, né, não só de tristeza, mas também pode ser de alegria, enfim, mas de qualquer forma um sentimento muito intenso, aquilo causa um adoecimento físico, né? Então, vejam como é importante, né, fazer a manutenção da nossa saúde mental, porque, bom, o corpo, a mente afeta o corpo, são sistemas interligados, e falando até de neurociência, né, o nosso cérebro, né, as nossas ramificações nervosas, elas vão por todo o corpo, né? Nós temos terminações nervosas em todo o corpo, em toda a extensão do corpo. Então, um sentimento, né, ele é sentido, ele afeta o corpo inteiro, né? Então, é muito importante que nós façamos essa manutenção. Então, se você percebe, né, que você, quando passa por algum tipo de emoção intensa, você tem uma dor, você tem te ataca uma gastrite, uma úlcera que você tenha, a pressão arterial fica elevada, né? Ou mesmo você que tem algum sentimento de ansiedade, né? Ou sua dor, os tremores, etc e tal, não ignore isso. Não ignore isso, porque isso pode virar um adoecimento mais grave, né? E aí você precisar de uma assistência um pouco mais intensiva, né? Para que isso se resolva, ou pelo menos se estabilize, né? Não deixe que as suas emoções, né, vazem dessa forma, te prejudiquem dessa forma, porque isso causa um prejuízo funcional, né? Não só para o corpo, mas para a vida da pessoa, né? Porque toda vez que ela passa por aquele evento estressor, ela tem essa reação, né? Então isso tem certos adoecimentos que causam muito prejuízo funcional, né? Para a vida social, inclusive, né? Principalmente pessoas que esse adoecimento ele passa por questões da pele, né? Uma inflamação, uma urticária, uma alergia, né? Então é muito importante que nós façamos a manutenção da nossa saúde mental, né? Porque, mais uma vez, repetindo a frase do Caio do início, mente sã é corpo são. Tudo bem? Então, eu encerro por aqui a minha apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Obrigado, Ed, pela apresentação. Acho muito importante a gente partilhar essas compreensões a nível até de nomenclatura de emoção, afeto e sentimento, que confunde muita gente. E mais do que isso, né, como você fez, mostrar como esses conflitos entre as minhas emoções, entre as emoções que eu quero alcançar, entre as emoções que me fazem sentir, que eu devo sentir, que eu não posso sentir, podem, né, e afetam o meu corpo, a minha vida, no meu dia a dia. Acho muito importante, né, passar essa noção, né, para a comunidade, né. Essa é uma semana bastante voltada à comunidade. A ideia aqui é falar de psicologia, de saúde mental, de uma forma leve, de uma forma simples, com palavras fáceis. E é importante as pessoas compreender como muitas vezes esse conflito emocional aparece no corpo, e às vezes aquela dor, aquele sintoma, né, aquela
aquelas outras manifestações de desconforto não estão necessariamente ligadas ao próprio corpo, mas sim como um desenrolar desses conflitos de origem emocional, né? Muitas vezes aí entre o que devo sentir e o que não posso sentir, medos que não posso sentir, né? Desejos e amores que eu não posso vivenciar, esse tipo de coisa que muitas vezes nem pode me passar pela consciência. Quem estiver por aí acompanhando a gente, queria ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Eu vou pedir para o Ed passar os contatos dele. Quem quiser te encontrar, Eduardo, como é que te encontra? Você tem Insta, tem rede, tem site? Como é que funciona isso? Tenho sim. O meu Instagram, se eu postar, se eu escrever aqui, vai aparecer na tela? Eu não tenho certeza. Se você tem como escrever, aí eu posso criar um bannerzinho aqui e coloco também. Apesar de que o seu Instagram, eu tenho ele de cabeça. Eu vou digitar já. É o ed.psi, né? Isso. É o meu principal meio de contato, mas se alguém quiser também me mandar um e-mail, é eduardo.psico16@gmail.com, tá? No meu Instagram, eu tenho feito, né, algumas lives, tem alguns materiais ali, e tem uma conversa específica que eu tive com a psicóloga Alessandra Mota sobre esse tema, né? Ela é especialista nesse assunto de psicossomática, a gente tem um nome técnico para isso, que chama-se psicossomática, né? E eu fiz com ela uma live muito legal sobre isso. Ela falou sobre alguns aspectos mais específicos, né? Ela explicou um pouco mais sobre mecanismos mentais que contribuem para esse adoecimento, né? Estados mentais que contribuem para esse adoecimento. Então tá muito legal, né, essa conversa, e tem outras lá também. Então dá uma olhadinha, né? Terminando essa live aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá muito legal os conteúdos ali no meu Instagram. Eu vou me intrometer um pouquinho, mas eu acho que tem até uma live nossa lá. Tem, exatamente, tem sim, uma live que eu gravei. Falei um pouquinho de emoção e expressão, né, facial Sim, das emoções. sim, tem uma live que eu gravei com o Caio sobre as microexpressões no atendimento online. Foi muito legal, aprendi muita coisa também. Dá uma olhada lá também, que foi muito legal essa conversa. A gente falou sobre leitura de microexpressões, né? O que são microexpressões. O Caio também é um especialista nessa área aí de microexpressões faciais. Então vale a pena muito conferir também essa conversa também. É isso aí, pessoal. Tem comentário que chegou aqui da Lívia. Muito bom, pessoal. Obrigada. Gente, quem ficou com a gente aí até agora, muito obrigado. Se gostou da apresentação, ela vai estar disponível, tá? Você pode partilhar, enviar para a mãe, para o pai, para a sogra, para o colega de trabalho, para o chefe, para o papagaio, né? Para quem você achar que pode, né, contribuir, né, se contribuir com um pouquinho, né, dessa apresentação. Repito, a gente está, né, com uma semana toda voltada à comunidade, então é uma campanha da sociedade em apoio àquele pacto de saúde mental chamado Janeiro Branco, que está na edição, né, 2021, com a hashtag Todo Cuidado Conta. Então até sexta-feira a gente vai ter psicólogo, psicanalista, coach falando de dicas aí de psicologia, de saúde mental, de bem-estar, esse tipo de coisa, tentando sempre de uma forma, né, leve, fácil, com linguajar simples, sem aqueles palavrões que a gente utiliza entre os pares, psicopatologia, né, psicossomática, essas coisas. Deixa eu aproveitar para passar aqui, por fim, a nossa próxima apresentação, que vai ser amanhã. A gente recebe com muito gosto a doutora Lisiane Facchineto para falar sobre travessia da pandemia para além da sobrevivência física. Ela que é psicóloga e psicanalista, vem aqui amanhã às 4 horas da tarde com esse tema, e na parte da noite a gente recebe ainda um dos sócios fundadores da sociedade, meu colega e amigo Igor Banin, para falar sobre terapia para quem? Quem pode se beneficiar de terapia? Será que eu preciso de terapia? Será que eu mereço terapia? Qual que é a palavrinha que a gente deve usar aí? Quais são as reais implicâncias, né, da terapia, dos processos psicoterapêuticos na vida de alguém? E é isso. Quero deixar para alguma consideração final do convidado e agradecer
mais uma vez a presença aqui, participação e colaboração com a nossa semana. Brigadão, Ed, mais uma vez. Obrigado a você, Caio, Igor, pelo convite também. Gostaria de agradecer a oportunidade e também parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Tem vários profissionais muito competentes trabalhando aí na Sociedade dos Psicólogos, pessoas que eu considero muito, não só como colegas, mas como amigos. E parabéns pela iniciativa, né? Inclusive por prezar pela fidedignidade da informação, né? Numa era que a gente está enfrentando bastante problemas com fake news, com informações falsas, né? Vocês aí estão prezando por informação científica e verdadeira. Então, isso é muito importante e gostaria de parabenizar vocês pela essa iniciativa. Muito grato, para a gente é muito gratificante, também é muito gostoso poder fazer isso, né, de coração para a comunidade, ter essa semana com gente de áreas diferentes, né, que toparam contribuir, a gente também fica muito contente com esses convidados que vêm e participam. Pessoal, por fim, a nível de atendimento psicológico para alguma pessoa aí, para você acha que está precisando, gostaria de fazer uma consulta, acho que está merecendo um tempinho para você, tá? Entre em contato com a rede de atendimento da Sociedade dos Psicólogos, ou entre em contato com o Ed, Eduardo, tá? Direto, consultem lá o Face dele também, vou deixar aqui, e sempre busquem esse pessoal que é formado, que é graduado, tá, né, com seus cadastros aí em dia, esse tipo de coisa, que são os profissionais que são habilitados a fazer esse tipo de atendimento. A gente tem encontro marcado, então, amanhã, às 4 horas da tarde, onde a gente recebe a doutora Lisiane Facchineto para falar de travessia da pandemia, para além da sobrevivência física. Mais uma vez, obrigado, Ed, obrigado quem ficou com a gente até agora. Eu encerro por aqui e daqui a pouco essa live está disponível aí nas redes para vocês. Maravilha. Até mais.